Boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui de novo no estúdio Connection Pro, aqui em São Domingos de Rana, em Lisboa, Portugal. Dessa vez com um amigo nosso também, e agora concorrendo às eleições das autárquicas, Hermano. Também estamos com a Érica e com o Bruno, todos eles do Chega, e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu queria passar a palavra então para o Bruno, né, Bruno, para você se apresentar, e depois a Érica também. E, por final, meu amigo Hermano. Agradecer. Marcelo, muito obrigado, antes de mais, também pelo convite. Nós estamos aqui entre amigos, entre companheiros de partido e, claro, temos aqui uma responsabilidade grande, que é 4 anos depois de uma primeira eleição em que o Chega se apresentou para as autárquicas e onde ainda estava o partido muito embrionário, ainda era muito no início e, portanto, foi uma luta difícil. Nós agora temos outra estrutura, temos outra base, temos, como digo, base de apoio. Estamos muito esperançados nesta candidatura a Lisboa, uma candidatura que, para quem está menos dentro do processo, tem 3 boletins de voto. Um para a Câmara Municipal, onde eu sou o candidato do Chega. Para Lisboa. Para a Câmara de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, município de Lisboa. Portanto, estamos a falar da capital do país, portanto, é uma responsabilidade muito grande, e onde eu estou muito esperançado e com um grande apoio do Presidente André Ventura, portanto, que confiou em mim para ter esta missão, que é uma missão realmente de levar o Chega à vitória na principal autarquia do país. E depois tenho também 24 pessoas que vão concorrer às freguesias. Portanto, a cidade de Lisboa está dividida em 24 freguesias e em que o Chega apresenta também a sua lista para essas freguesias e, portanto, a Érica Ricardo está aqui como uma das candidatas a uma das freguesias, e o Hermano, o nosso amigo e companheiro de partido, que naturalmente participa nesta cruzada. Hermano, que inclusivamente também, posso eu aqui adiantar, está também todo no processo administrativo da candidatura, portanto, todo o processo autárquico de Lisboa, e, portanto, temos muito de lhe agradecer pela sua disponibilidade, pela sua entrega e competência, porque nós, naturalmente, precisamos de pessoas que realmente ajudem dentro deste processo. A Érica, também por sua vez, é a mandatária de Lisboa, portanto, é a responsável por todo o processo autárquico, além de ser candidata a uma junta, é a mandatária de Lisboa. Érica, se não me engano, você é mandatário pela Junta da Freguesia de Parque das Nações. Sou a cabeça de lista. Isso, e depois vem outra pessoa, sim. E o terceiro é o Hermano. Não, agora já foi alterado. É? Eu ainda não informei da ordem das pessoas na lista, porque pronto, ainda está todo um processo a ser feito. Mas, em princípio, com quase certeza absoluta, o Hermano será o número 2 parabéns! Está vendo? De primeira mão, hein? Sim, porque a verdade é que, com toda a dedicação, o apoio, a verdade é que o Hermano é incansável. Verdade. Quando precisa de alguma coisa, quando eu preciso de ajuda, o Hermano, seja de dia, seja de noite, está sempre disponível. Até porque nós agora, para conseguirmos entregar todo o processo destas autárquicas, em que, como aqui o nosso deputado e candidato explicou, temos Câmara, Assembleia Municipal e freguesias. Uma lista para a Câmara, uma lista para a Assembleia Municipal de Lisboa e 24 listas, uma por cada freguesia. Todas estas listas têm de ser aplicadas, têm de ser validadas, os dados têm de estar todos corretos, até para nós evitarmos depois problemas no tribunal. Faz parte a freguesia de Oeiras, então? Esse que é já distrito está... de Lisboa, né? O distrito de Lisboa tem 16 municípios. Okay, 16. Okay. Lisboa é um dos conselhos do distrito. Okay. Portanto, o distrito tem 16. Okay. Lisboa é um dos concelhos, tal como Cascais é um... E dentro do concelho tem as freguesias. E dentro do concelho tem as freguesias. Essa é a forma administrativa que é usada no nosso país. E, portanto,
Temos Cascais é um concelho, é um município, Oeiras é outro município, Loures, Lisboa, Vila Franca de Xira, Zambuja, Torres Vedras, Cadaval, todos esses são 16. Portanto, sendo que, naturalmente, o mais significativo é Lisboa, até porque é o principal do distrito e é o maior do país. E, portanto, as pessoas não têm bem a noção, mas o orçamento de uma junta de freguesia de Lisboa é muitas vezes, para não dizer mesmo muitas vezes, superior a muitas câmaras municipais por todo este país. Por exemplo, as câmaras, às vezes, do Alentejo, algumas da Guarda, do interior, não têm a mesma dimensão em termos de orçamento que tem, por exemplo, uma junta de freguesia em Lisboa, que pode ir, muitas vezes, aos 11, 12 milhões de euros. Então, isso quer dizer que a concentração administrativa e até mesmo de comércio, ela fica concentrada mais, então, no distrito de Lisboa ou no município de Lisboa. Porque se o orçamento é maior, porque tem mais demanda, não é isso? A questão é a seguinte. Lisboa, sendo a capital, tem naturalmente um conjunto de serviços e tem uma capacidade de atração de receita por via de impostos e, portanto, e a Erika também está portanto, a colaborar diretamente com a equipa de Lisboa, portanto, da Assembleia Municipal, e, portanto, é ela que leva à parte das finanças. E, portanto, ela está muito vocacionada para responder a isso, mas eu posso adiantar e ela pode complementar. Nós temos várias receitas que revertem para o município. Desde logo, as receitas da venda das casas, portanto, é chamado o IMT, portanto, Imposto Municipal sobre Transações, o Imposto Municipal de Imóveis, que é o IMI, e depois temos também aquilo que há pouco deu a entender, que é a receita daquilo que, no fundo, são as receitas das empresas. As empresas que, a partir de 150 mil euros, dão, portanto, até 150 mil euros estão isentas, mas a partir de 150 mil euros de faturação, dão uma parte da sua faturação para o município. Isso chama-se derrama. Okay. Pronto, esse imposto chama-se derrama. E, portanto, em Lisboa angaria cerca de 100 milhões de euros por ano de derrama. Mas portanto, isso também está relacionado com o número da população, né? Quanto maior a população, mais demanda, mais serviço, também a faturação é maior. E depois há, obviamente... Exatamente. Mas se quiser já agora, para mostrar os conhecimentos adquiridos... Não, aqui a questão é, os municípios, as câmaras e as juntas têm hipótese de... nem todos taxam da mesma maneira. Ou seja, mediante a taxa decidida, o valor de retorno também pode variar. Mas claro que sim, o princípio é, quanto maior, quanto mais gente, quanto mais serviços, quanto mais empresas, quanto mais comércio, claro que o retorno é maior obrigatoriamente, com certeza. E Lisboa, por ser a capital, por ter muita gente concentrada, claro que depois o orçamento também é muito superior a tudo o que se vê. Por exemplo, o orçamento para este ano foi 1.300 bi. A Câmara de Lisboa. Quase 1.400. Quase 1.400. As pessoas não têm noção disto. Não tinha noção. A Câmara de Lisboa, só a Câmara. Eu às vezes, em tom de brincadeira, costumo dizer a Câmara de Lisboa é mesmo um mini-governo. É um mini-governo. 1 bilhão é muito. E quase 400 milhões de euros é muito dinheiro. E tem ideia como que é destinado esse dinheiro? Bom, claro. Isso aí tem... assim, saúde, infraestrutura, segurança... Está tudo. A Câmara, neste momento, divide a gestão em 6 pilares, em que está a parte administrativa da Câmara, com certeza, os recursos humanos, etc. Depois temos a parte dos espaços verdes, segurança, saúde, higiene urbana, portanto, tudo isto depois entra para dentro deste bolo e é distribuído mediante a política da Câmara neste momento, que é uma das coisas, é um dos pontos que nós às vezes discordamos muito a nível orçamental, é exatamente como é que este dinheiro depois acaba por ser distribuído.
Porque nós vemos... A ação social, nós não... As associações, por exemplo, tudo isto, ou seja, a Câmara tem disponível, bom, e também a habitação, a requalificação, obras, portanto, todo um mundo. Não para, né? O tempo todo fazendo muita coisa, né? Ou fazendo pouca coisa. Ou pelo menos a dizer que fazem muita coisa que às vezes... Eu digo assim, a demanda da cidade é muito grande. Sim. Como está sendo gerido hoje, aí é outro assunto que a gente pode também abordar. Sim. Mas em termos de, por exemplo, infraestrutura, eu vejo, né, conheço tanto o norte, não conheço o sul ainda, já moro aqui há 6 anos, quase 7, não tive oportunidade ainda de ir no Algarve, mas eu vejo que a concentração de pessoas, inclusive de negócio, de business mesmo, gira em torno de Lisboa. Né? Tem muita coisa no Porto, realmente está crescendo, sem sombra de dúvida. Mas aeroporto mais próximo, aí desce o negócio, muito empresário, esse negócio todo. Então, acaba concentrando aqui. Né? Tem o Parque das Nações, que tem lá o Web Summit, que é uma coisa internacional, um evento internacional. E, ou seja, o que eu penso como aí no caso eu estou falando como eleitor, né? Então, eu vejo que a demanda é muito grande, manter toda essa infraestrutura, embora as empresas tenham que manter do dinheiro privado aquilo que ela tem que fazer, mas a cidade tem que estar preparada para receber esse grande volume de pessoas. Né? Aí, rua, infraestrutura, saneamento, saúde... Essa é outra das questões relevantes aqui neste aspecto, que são as taxas que se obtêm, sobretudo através do turismo, que têm vindo a aumentar significativamente. Portanto, as taxas, ainda este último exercício de orçamento, aumentámos de 2 para 4 euros por pessoa até 7 dias de permanência na cidade de Lisboa, tanto na hotelaria como no alojamento local. Portanto, é a taxa dormida. E uma parte desse valor, naturalmente, vai para, ou é suposto, porque vai para um bolo, vai para um bolo, e depois é suposto o município, portanto, é quem está no executivo da Câmara, alocar, portanto, indicar essas verbas para quê? Para reforço da higiene urbana, porque se tem mais turistas, tem mais lixo. E, portanto, é suposto, há uma pressão maior para limpar. Portanto, e então vamos pôr mais dinheiro para a higiene urbana. Mas também para a recuperação de monumentos. Portanto, é importante também que aquilo que as pessoas vêm a Lisboa a visitar sejam os monumentos. O que é que acontece? Essa taxa, a expectativa que muitas vezes nós temos, ou a noção que nós temos, é que nem todo o dinheiro cobrado vai para onde deve. Isso é a primeira questão. Depois nós temos uma série de serviços que a Câmara, portanto, que o município tem, e vou dar-vos um exemplo, que é o asfaltamento. Nós vinhamos a caminho daqui e, portanto, as estradas dentro do concelho de Lisboa estão, muitas delas, em mau estado. E é suposto a Câmara ter um plano, por isso é que nós estamos aqui depois a discutir pormenores de gestão. Sim, mas é importante, eu acredito que tem muito eleitor, eu não estou dizendo português, mas a sua maioria sabe, mas tem muito eleitor, igual o meu caso, eu sou eleitor, eu sou português, mas eu não nasci em Portugal, então me falta o conhecimento de detalhes, e assim como eu, deve ter moçambicano, brasileiro, que é cidadão português, mas que não entende. Porque uma coisa que a gente tem visto, e o Hermano, por ser brasileiro, ele acompanha também muito a política no Brasil, é que a gente vê que as pessoas acham que eleger o seu representante é só no dia da votação, quando, na verdade, a consciência política ela tem que ser todo dia. Você entender, igual, por exemplo, as perguntas que eu estou fazendo basicamente é para me instruir, né? Não, mas eu percebo isso e queria dizer que a Câmara de Lisboa não tem um plano de asfaltamento em permanência e, portanto, vai fazendo obras a vulso, não é? À medida que tem a demanda, surge um problema. À medida em que, às tantas, se torna completamente caótico, é quando eles então avançam e não fazem, porque nós temos cerca de 3.300 ruas e arruamentos na cidade de Lisboa e, portanto, devíamos ter, de tempos a tempos, tínhamos que passar lá, nem que seja de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, ou seja, ter um plano
para resolver isto que a Câmara de Lisboa e este Executivo, já foram questionados por isso, e nós sabemos que não tem. Isso é uma coisa. Depois há outra questão que muitas vezes os eleitores não percebem a diferença entre aquilo que são os poderes, nós falámos há pouco, entre uma Câmara Municipal e uma Junta de Freguesia. O que é que faz um, o que é que faz o outro? Qual é que é a responsabilidade? Então, assim, numa forma muito leve, também não vamos aprofundar em amassar as pessoas, mas, por exemplo, passeio é Junta de Freguesia. Caminho público, estrada, é a Câmara Municipal. Pronto, isto são pequenas coisas porque as pessoas não percebem. Depois, quem é que limpa o lixo? É a Câmara. Mas, se for cortar as ervas, estou a falar de Lisboa, depois há outros municípios ao lado que não é a mesma coisa. Depois há uma coisa chamada contrato de delegação de competências. Portanto, ou seja, Lisboa é uma realidade à parte dos outros municípios do país, porque foi feita uma reforma administrativa em 2012, que entrou em vigor em 2013, em que é diferente do resto do país. Mas em Lisboa, por exemplo, e vamos centrar em Lisboa, quem corta as ervas do passeio é a Junta de Freguesia. Quando você começa a ver na calçada, vem aquele matagal. Isso é Hermano. Vai ser o Hermano e Eric. Eles é que vão ficar a cortar. Vão ser eles que vão dar indicação. Com a participação do Marcelo como convidado especial. Por exemplo, se você quiser montar uma esplanada, tem um restaurante ou tem um bar e quer montar uma esplanada, quem você vai pedir autorização e quem paga a taxa é a Junta de Freguesia, por exemplo. Agora, para fazer um evento na rua, numa praça, tem que pedir para a Câmara Municipal. Aí já tem que pedir para a Câmara Municipal. Eu já sei o que eu vou pedir. Mas aí também há algumas nuances, também depende daquilo que você... Não, mas em Lisboa é a Câmara. Quiser fazer. Depende do espaço. Depende, depois, né? Na Praça do Comércio, por exemplo. Naturalmente é a Câmara. E a PSP, né, para segurança, né? No caso, fornecer segurança, aí eles avisam o PSP, no caso da Câmara, para ser comunicado que vai ter o... Mas há outros eventos em que entra a Polícia Municipal. Municipal. A Polícia Municipal. Depende, lá está. Eu não lembro mais. PSP é nosso. É PSP, né? Não, os polícias municipais é uma polícia administrativa que nós... Bruno, vou pôr água para você, pode ir falando. Sim. A Polícia Municipal é uma polícia administrativa, mas na realidade os agentes são todos PSPs, mas que perderam poderes. Então ou seja, quais é que são os poderes que a Polícia de Segurança Pública tem e que a Polícia Municipal não tem? Desde logo é o facto de poder levar uma pessoa que apanha em delito para uma esquadra. Portanto, a Polícia Municipal não tem. E a Polícia Municipal não tem, e nós queremos que tenha. Nós queremos que tenha, e o mesmo é fazer investigação. Só quem faz investigação é a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária. A Polícia Municipal não tem esse poder e, em alguns casos específicos, poderia ter essa atribuição. Ok. Nós então gostávamos de dar mais força e mais poderes e competências, inclusivamente, à Polícia Municipal, porque a verdade é que nós temos os quadros e eles estão lá e eles tiveram a formação necessária. Exato. Portanto, não tem sentido a pessoa depois estar... Nós, no outro dia, ouvimos que se eles conseguirem apanhar, por exemplo, um assaltante em flagrante delito, eles até podem pegar na pessoa e levá-lo para a esquadra. Só que depois têm de lá ficar, porque não podem ser eles a dar entrada do processo. Terá de ser sempre obrigatoriamente alguém da PSP a fazer este passo. Ou seja, acabamos por ter um assaltante com 4 polícias à volta. Isto é um gasto de recursos. Isto não tem sentido. Fica inutilizado. Atenção, Erika, isso é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Sim. Isso é a nossa posição. É o programa que vocês estão apresentando para essa... Infelizmente, neste momento, o que acontece é que nós temos o Marcelo apanha uma pessoa na rua a cometer um ilícito. Pode detê-lo, sabe disso.
Claro, pode agarrar a pessoa e pode ter. Como cidadão. Como cidadão, não pode dar voz de prisão, porque isso é um juiz. Mas pode deter a pessoa. Pode deter. Porque lá no Brasil pode. E depois chama a polícia. Chama a polícia. E pode conseguir imobilizar ali a pessoa até que a polícia chegue. A Polícia Municipal está ao mesmo nível do que nós, cidadãos. Por absurdo isto acontece. Isto não faz qualquer sentido. Não faz sentido. Pronto. E mais. E depois eu também gostava de entrar aqui um bocadinho na política. E os dois vão para a mesma esquadra? Eles trabalham na mesma esquadra ou é diferente? Não, são diferentes. São unidades diferentes. São unidades diferentes. As esquadras são da PSP e a Polícia Municipal tem a sua base. Mas não é a esquadra que fala? Não é esquadra, não. É uma base. Okay. Agora, o que é que acontece? Por vezes, e vocês conhecem, o Bairro Alto, por exemplo, que é uma zona turística, acontece uma situação qualquer no Bairro Alto, está um polícia municipal, está sozinho, mas consegue imobilizar alguém que roubou, posticão ou que fez alguma coisa. E, imagine o que é, tem que pedir para que venha um PSP ou uma patrulha da PSP para ir buscar essa pessoa. O que é que acontece? Aquilo gera-se um tumulto ali à volta, porque as pessoas começam-se a juntar e muitas vezes esse polícia que está sozinho fica numa situação de muita fragilidade, de risco. E, portanto, nós temos que também proteger esta situação. E por isso é que nós temos sido muito firmes em Lisboa naquilo que é a nossa função enquanto até deputados municipais, em dizer o que é que queremos que mude e não podemos ficar agarrados ao espírito da lei tal como ela é hoje. Não, se está mal, muda-se. E é isso que nós temos de ter a capacidade. Que é isto que... E qual que é a proposta de vocês, do Chega? Você está concorrendo à Câmara, né? E hoje você tem uma função política já, ou não? Tenho. Eu sou deputado municipal e sou líder da bancada do Chega. E vai concorrer à Câmara. Exatamente. Ou seja, que é o nível acima. Portanto, é o presidente da Câmara. É o presidente da Câmara, exatamente. Tá. E aí, qual que é a proposta de vocês? Assim, eu não sei se vocês já podem falar ou não, mas vocês, dentro desses assuntos que vocês já falaram sobre a parte de segurança, também a questão do orçamento, como que o dinheiro é distribuído, né? Sim, superficialmente, qual que é a proposta do Chega agora para cá? Porque é lógico que tem algumas deficiências, vocês mesmos já falaram, né? Como que a coisa está acontecendo e qual é a proposta que as pessoas podem saber. Então eu em vez de, se calhar, eu proponho o seguinte. Nós temos propostas que são transversais a todas as áreas da governação da cidade. Todas. Desde a mobilidade, à higiene urbana, à segurança, já falámos, à habitação, ou seja, a tudo aquilo que é um governo da cidade. Agora, se calhar, já que estamos aqui numa conversa, eu lançava o desafio. O que é que alguém que está cá há 6 anos e que olha para a cidade, qual é que é a área que, à partida, lhe parece que está pior ou mais degradada? Você já sabe o que eu vou falar, né, irmão? O irmão já sabe. A gente conversa muito sobre isso. Não, mas a imigração descontrolada. Portugal está deixando de ser Portugal. Você entra em Lisboa, você não vê português. E não é turista que eu estou falando, não tem nada contra o turista. Eu tenho contra até brasileiro que entra ilegalmente aqui. Pode ser que alguém que vai nos ver aqui vai ficar chateado comigo. Pode ficar, porque eu sou contra mesmo. Né? Não sou a favor, a pessoa tem todo o procedimento, pode ir no consulado no Brasil, pode chegar lá, pedir visto de trabalho, se negar, ele vai ter que trabalhar para conseguir. Essa é a forma correta de entrar em qualquer país, porque meus avós são portugueses. Meu avô, quando ele foi para o Brasil, embora tenha sido depois da Segunda Guerra Mundial, ele prestou todas as documentações e seguiu todas as leis e regras do Brasil, né? Conseguiu trabalhar, conseguiu ter as coisas dele, produziu, gerou renda, pagou imposto. Meu pai nasceu, continuou, a família cresceu, depois meu pai casou, eu nasci, e todo mundo trabalhando. O que eu não acho que é certo, e aí eu estou falando para vocês dois, para vocês três, né? Que o que eu vejo prioridade em Portugal é realmente o controle de entrada de imigração, que as pessoas muitas vezes estão entrando aqui de uma forma descontrolada. E aí isso eu não sou de acordo. Então, E Lisboa, na minha opinião, Lisboa e Porto são os dois piores que eu vejo. Segurança. Que está diretamente ligado à segurança. Insegurança. Pronto, eu queria... Não, aí só fazer um adendo. Além disso,
o que acontece? Que aí já é uma coisa minha, né? Tem outras pessoas que pensam diferente, mas o que eu vejo que ainda é pior? O governo incentiva, isso me revolta, o governo incentiva subsídio para quem vem de fora, que não trabalha, que não gera renda e dá habitação, e nós que pagamos imposto, o português que nasceu aqui, que já é velhote, que tem, no caso, já está na reforma, ganha muito menos ou até infinitamente menos do que essas famílias que vêm de fora, e o governo dá toda a assistência. Se o governo não tem condição financeira de dar assistência para essas pessoas, então fecha as portas e vai cuidar primeiro do seu povo. E depois vai ver se tem condição de deixar pessoas virem, mas não de uma forma descontrolada. Então, isso eu vejo, e eu acho que, na minha opinião, é um absurdo o que o governo atual está fazendo, né? Veio do PSD, e eu não concordo com isso e acho que isso atrapalha a nossa vida como cidadão pagador de imposto aqui em Portugal. Bem, então vou dar... Primeiro nós temos que distinguir um pouco aquilo que são as políticas do governo e do município. E daquilo que depois afeta o município. E naquilo que nós podemos contrariar, porque isso é importante, assim, que é a capacidade que nós temos com os poderes que temos, porque obviamente os do governo também são superiores aos do município. Mas essa é uma questão essencial, que é também e nós fizemos há dias a nossa apresentação, e nessa apresentação uma das coisas que nós dissemos foi tolerância zero à imigração ilegal. E o que é tolerância zero à imigração ilegal? São todos os aspectos que levam depois a este descontrole completo que nós assistimos na cidade. Nós não temos capacidade de absorção, porque não temos habitação para ter todas as pessoas em Lisboa. E, portanto, há uma corrida às casas e que isso é péssimo para as famílias portuguesas, porque não têm como, muitas vezes, conseguir arrendar um apartamento e sobretudo os mais jovens, para poderem constituir família, casar, viver juntos, o que for, e ter filhos. Portanto, isso é... E como é que isso se faz? Uma proposta nossa, nós somos contra a sobrelotação das casas. Porque o que nós temos vindo a assistir por toda a cidade, sobretudo no centro histórico, e não estamos, sobretudo, a falar da imigração dos países lusófonos, estamos a falar de outro tipo de imigração, que tem mais facilidade, até cultural, de se amontoarem uns em cima dos outros. Sim. E nós temos que acabar com isso. E também temos que acabar com uma certa especulação, também de alguns senhorios, que fazem leilões, a dizer quem é que me dá mais, porque não quer saber. Não. Nós temos, primeiro, que criar regras muito firmes relativamente à sobrelotação das casas. Ponto número 1. Isso o município consegue fazer. E isso o município consegue fazer. Depois, outra coisa que nós temos nos batido, para que é impossível nós conseguirmos controlar isso, continuamos a dar certificados de residência de qualquer maneira, qualquer pessoa chega, arranja-se 2 testemunhas sem credibilidade e passam atestado de residência. Isso também nós já... E aí também nós dissemos, portanto, nós, município, temos de trabalhar, portanto, o grupo do Chega, seja eu Presidente de Câmara, não seja, nós vamos trabalhar muito em consonância com o nosso grupo parlamentar da Assembleia da República. Nós temos que ter leis restritivas relativamente a isto. E, portanto, nós temos que mudar a lei das autarquias locais para que não seja possível passar desta forma a atestados de residência, que são autênticas formas das juntas receberem receita, porque recebem pelos atestados, portanto, ou seja, que motivação é que uma junta de freguesia tem em parar com isto? Não, porque se recebe dinheiro, tem interesse em que isto continue. Isto é a completa subversão do sistema. Portanto, nós temos que criar leis que não permitam isto, portanto, restringir muito os justificados de residência. Desde logo, uma coisa óbvia, não podemos ter uma casa com 1000 pessoas a viver lá, que foi aquilo que nós assistimos de abusos, e depois as pessoas têm que ser verdadeiramente responsabilizadas. A grande maioria dessas casas, pelo menos pelas reportagens que eu já vi aqui em Portugal, os senhorios geralmente não são portugueses. São pessoas da mesma nacionalidade que, por algum motivo, elas compram aqueles imóveis
e depois eles meio que até escravizam aquelas pessoas. Elas ficam morando ali 20, 30 pessoas, pagam ali um valor para ficar ali naquele lugar e vai trabalhar como um regime... Marcelo, não, o que acontece muitas vezes é... E eu tenho experiência própria, a Erika também conhecerá isto, que é quando nós temos alguns imóveis, sejam de família ou alguns imóveis, se você puser um anúncio para arrendamento, você tem, imagine, 100 telefonemas, dos quais 90 são de pessoas que vêm, por norma, do Paquistão, do Bangladesh, do Nepal. Portanto, são estas. Índia também há alguns, mas sobretudo o Bangladesh é a principal comunidade. E pagam o que for preciso. E, portanto, para ficarem com o contrato de arrendamento. E a seguir, e aí essa que é sobretudo a questão. Também, aquilo que você está a dizer, também é verdade. Compram imóveis. Também é verdade. Também já começam a comprar imóveis. Mas onde eles entram primeiro é pelo contrato de arrendamento. E fazem um contrato de 3 anos, 5 anos, e depois então é que retalham e põem lá a viver 20 e às vezes 30 pessoas. Pronto. Qual é que é o problema? O problema é que isto, e essa é que é a questão da imigração completamente desregulada, é que os vizinhos que estavam habituados a viver num prédio com tranquilidade, de repente tem um sobe e desce e barulho à noite e tudo. Não é só isso, é cultura diferente, as pessoas não têm higiene, mantêm tudo sujo, cheiro. Não, tudo. E tudo. O perigo de incêndios. Incêndios. E o perigo, como já houve, com mortos. Portanto, nós estamos a falar de uma situação absolutamente explosiva e que nós temos de ter uma atenção redobrada e muito firme. E é isso que nós temos estado a alertar, mas já temos feito propostas para resolver. Só que neste momento ainda não temos executivo. E nós precisamos de ser executivo para aplicar estas nossas políticas. E daí... Essa política, ela vai vir, por exemplo, como você estava explicando, a Câmara ela tem condição de colocar regular com relação ao município. Certo. E aí regula, por exemplo, no caso da moradia, quantos habitantes pode ter por moradia. Mas isso não resolve tudo porque ainda continua... Não, precisamos de mudar a legislação. A legislação na Assembleia. Exatamente. Então é um trabalho em conjunto. A pergunta que eu queria chegar é, vocês, por exemplo, sendo eleito, né, o presidente da Câmara, junto com os outros vereadores e os outros parlamentares também, que têm a maioria, consegue fazer uma pressão na Assembleia? Porque, por exemplo, o Chega... não é a maioria hoje na Assembleia, embora tenha muito deputado. A gente sabe, né? Veio 2019 só com o André para chegar hoje com 60. É necessário que vocês também, no caso de freguesia e até a Câmara Municipal, tenham integrantes que também levem as demandas para a Assembleia e junto com o Chega internamente na Assembleia consiga fazer alguma coisa para pressionar também os outros partidos a votar a favor da política? Marcelo, a responsabilidade de um Presidente da Câmara de Lisboa é ser exatamente um... porta-voz. Um porta-voz, mas também ter iniciativa de pressão para mudar as leis do país. Ou seja, o Presidente da Câmara não pode ficar sentado no seu gabinete... a dizer não, com ar-condicionado, diga assim, não, isto são as leis, isto é o meu poder, eu não posso sair daqui. Não. E aquilo que nós percebemos é que o Presidente da Câmara chora e não faz nada. Pronto, e é isso, e não pode ser. O Presidente da Câmara tem que ter garra, tem que ter força, tem que ter iniciativa, dizer, não, isto não pode ser, eu tenho que ser o primeiro a conseguir que as coisas funcionem. E é isso que nós nos propomos fazer. É exatamente isso que nos propomos fazer. O Presidente da Câmara tem que ter uma determinação e mais... Porque ele tem uma responsabilidade acrescida, porque ele é o primeiro dos autarcas do país. É o principal, porque é o Presidente da Câmara de Lisboa, da capital. E, portanto, é isso que nós vamos ter que fazer. Que bom. E, Érica, me fala o que você tem de proposta aí no caso da sua freguesia, lá, Parque das Nações, lugar maravilhoso, né? Marcelo, realmente o Parque das Nações, eu costumo dizer que se todas as nossas freguesias fossem como o Parque das Nações, a cidade era maravilhosa. Claro, não nos podemos comparar com todas as freguesias, mas o Parque das Nações já esteve muito bem. Era uma freguesia muito limpa, uma freguesia segura,
principalmente segura. E nós hoje em dia, nós falamos sobre Falamos isso. hoje sobre isso, a questão da segurança. Sobre o Hermano, e vamos trocando, até porque nós, apesar de não ser um programa como a Câmara, mas nós temos de ter umas ideias do que é que nós queremos sugerir para melhorar a nossa junta. E uma das coisas fundamentais é que, de facto, a segurança. Nós não tínhamos casos, não tínhamos, poderíamos ter pontualmente um assalto, ali uma confusãozinha de rua. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já se apanham gangues que são mesmo com armas nos carros na zona norte do Parque das Nações. Exatamente. Há assaltos constantes. Eu, ainda esta semana... Mas isso durante o dia ou só à noite? Muito à noite, sim. Okay. Quer dizer, que é horrível também. Mas que é horrível porquê? Porque supostamente era uma zona nobre, era uma zona que as pessoas não tinham medo de sair à rua à noite. Hoje em dia, os comerciantes, por exemplo, eu dou um exemplo, na zona sul da Marina, há comerciantes que já começam a ter receio, comerciantes que fecham os seus estabelecimentos à 1, 2 da manhã, já sentem receio em sair pela porta da frente. Já vão às garagens, já saem com os carros, o que não acontecia. Isso tem quanto tempo que está começando a ficar assim? Coisa de uns 3 anos atrás. Depois da pandemia. Pós-pandemia. Começou a piorar muito. Não pode vir todo mundo, vem. E com este município que também disse que nós éramos multiculturais, que éramos abertos, é uma cidade e a polícia é terrível, que venham todos. Esta perseguição à polícia é a pior coisa que pode acontecer numa sociedade. Olha, mas eu vou falar uma coisa para vocês, hein? O Hermano está aqui e vai trabalhar com vocês, vai ser muito bom, porque ele tem experiência. Salvador hoje é uma das capitais mais perigosas do Brasil. Tá? E começou assim. Começou assim. Vocês querem isso para Portugal? Isso é verdade. Se vocês não quiserem, o aconselho que a gente dá, começa a lutar, mas luta de verdade, porque você quer seus filhos no futuro morando num país tranquilo. Então, isso vocês têm que fazer. E conte conosco. Tá? O Hermano está indo para a política, eu não, mas também sou ativista. E que depender da gente, a voz da gente para levar para vários lugares do mundo, aí conta com a gente, tá? E levamos mesmo, tá, gente? Tem muita gente. Brasil, você sabe que é um dos lugares que mais utiliza a comunicação hoje no mundo, depois dos Estados Unidos. E a gente tem condição de fazer isso também. Eu gostava também de centrar isto na parte que você falou há pouco, que é cultural civilizacional. Sim. Nós temos a mesma base de civilização, que é a civilização ocidental, em que, naturalmente, também por causa das nossas relações históricas e pelo facto de estarmos aqui a falar em português, naturalmente, há o português do Brasil, há o português de Portugal, mas nós temos uma mesma matriz. Pronto. Que é uma matriz até cristã, portanto, nesse sentido. Sim. E o que acontece é que há outras civilizações que são expansionistas, que são dominantes e que claramente nos querem dominar e que não estão dispostos a se integrar. Porque um português integra-se no Brasil, integra-se em Angola, da mesma maneira que um angolano integra-se no Brasil e integra-se em Portugal, e um brasileiro integra-se em Angola e integra-se em Portugal. E, portanto, porque nós temos a mesma fonte, basicamente. A base nossa é do Ocidente. A base é do Ocidente. O que é que acontece? Nós nunca vamos conseguir que alguém que vem do Bangladesh tenha a mesma base do que nós. Nunca vamos conseguir, porque eles não querem ser integrados. A religião deles praticamente é uma doutrina, né? Eles doutrinam a pessoa. A religião é diferente da porque nossa. Assim, a nossa cultura, assim como a deles, a nossa base mesmo de formação é judaico-cristã, ou seja, é através da própria religião. Mas a religião cristã, ela é uma religião que ela é condescendente, ela acolhe as pessoas e ela aceita a diferença. Ela aceita a diferença. E a outra religião, no caso que a gente está dizendo, no caso o islamismo, e até tem os radicais, e no cristianismo, nunca vi radical do cristianismo, tá? Não é que eu acho que não tem coisa errada no cristianismo, que eu também acho, mas o radicalismo a ponto de ir para outro país e não aceitar as leis, porque a religião dele fala que ele tem que agir de tal coisa e impor isso, inclusive, sobre as mulheres do país onde ele foi morar, que é o caso que acontece no Ocidente. Né? Igual, por exemplo, às vezes a gente está andando, eu e minha esposa, de Uber, né? E o motorista é de outra nacionalidade que não aqui do Ocidente, e ele se recusa a falar com a minha esposa.
Certo, mas isso é Sim, algo que nós... Mas é exatamente isso. Eu queria pegar nesse tema, porque quando nós falamos de imigração, e muitas vezes se confunde e atiram-nos em cara aos portugueses, porque vocês também são um povo de emigrantes. Mas não vamos comparar, porque nós fomos emigrantes para países com a mesma raiz cultural do que a nossa. Sim. Nós fomos para a Europa, fomos para a França, Luxemburgo, para a Bélgica, para os Estados Unidos, tem uma comunidade portuguesa lá. Eu por acaso, não falámos disso, mas eu tenho um passado ligado ao desporto e ligado a uma grande instituição portuguesa. Eu era o responsável pelos núcleos do clube por Portugal e pelo mundo. E visitei a costa leste dos Estados Unidos, conheço bem aquela zona, da mesma maneira que quer na zona de Boston, quer na zona de Newark, portanto na Nova Jersey. Sim, sim. E o que é certo, e também estive no Canadá e estive numa série de outros locais, o que é que nós vemos? Nós vamos para países onde nos integramos porque não há estranheza entre culturas. Portanto, a cultura é a mesma. As leis são muito parecidas, né? Lei local, lei de... E os direitos humanos. Os direitos humanos, a liberdade, o respeito pela vida. Ou seja, nós temos, a este nível, uma herança, uma base, como eu disse há pouco, uma base comum. E nós não podemos ter estas pessoas que, de facto, vêm para aqui. E por isso é que há uma grande diferença quando dizem nós temos a obrigação. Nós não temos a obrigação de receber. Nós temos a obrigação de receber aqueles com quem nós nos relacionamos. Não é com aqueles com quem não nos relacionamos. Portanto, quem vem de fora que tem que se integrar e adequar a cultura, as leis, as regras locais. Marcelo, mas lá está. Mas tem que se integrar, só que não se vai querer integrar. E, portanto, são esses... Eu aqui, se calhar, vou-me chamar de radical, mas esses não quero. Eu só quero aqueles que vêm do Brasil, de Angola, de Moçambique... Dos Estados Unidos, da Europa... Dos países onde nós estamos seguros. Sim. Que eles não vão querer... E agora, nós também sabemos, e fala-se disso, mesmo relativamente à comunidade brasileira, nós temos que ter atenção a quem vem. Lógico. Porque, que foi aquilo que falamos sobre o descontrole na imigração. Porque, lá está, todos aqueles que vêm por bem, que são gente honesta, trabalhadora, sim, como aqueles que têm até, lá está, boa índole com os avós portugueses. Esses, todos bem-vindos. Agora, quem vem para fazer bagunça, não é? Para criar crime. Na verdade, o que está acontecendo aqui em Portugal, isso não queremos. Como eu tinha dito anteriormente, né? A maior hoje, né, que se alastrou no mundo inteiro, no Ocidente, a maior facção criminosa e terrorista que existe no mundo chama-se PCC. E ela surgiu no Brasil. E está aqui aqui na Europa. Muito forte. Entendeu? E aqui em Portugal, fortemente. A maior também. Comunidade. Ela está na França, na Espanha, ela lastrou. Ou seja, nos Estados Unidos está a usar Portugal como base. Não é como base, é porta de entrada. Porta de entrada. Porque aqui os portos chegam aqui, os aeroportos, entendeu? Os pequenos. E a maior comunidade da Europa. A maior comunidade. Então aí eu te pergunto, por que essas pessoas têm mais facilidade de acessar Portugal do que as pessoas honestas? O que está errado na legislação? O que o Chega pode fazer, entendeu? São perguntas que vocês internamente dentro do partido, não sei se deve pensar, eu acredito que sim, tanto que eu já conversei com o Sr. Diogo, conversei também com o Mitar, conversei com o Pedro Frazão, né, e todas as vezes com até o Daniel e vários, ou Marcos e tudo, e sempre que a gente conversa, e o Marcos é brasileiro, né, embora seja português também, e ele sabe disso, né, ele sabe disso. Né? Todo mundo que é brasileiro ou que teve a experiência de ter morado no Brasil pelo menos uns 5 anos, como a gente já está aqui há mais do que 5, a gente já conhece o país, a gente sente as pessoas e sabe onde estão as pequenas falhas. Né? Eu acredito que nesse ponto tem muito trabalho para fazer e o Chega tem muito a ganhar, porque o português também, embora muitas vezes ele não perceba porque não tem essa experiência que nós dois temos, mas... Por exemplo, o Hermano, junto com vocês, ele pode passar muita experiência. E junto com vocês podem, junto com o Marcos, junto com os deputados da Assembleia da República, fazer alguma coisa para conter essa entrada
que realmente tem muito brasileiro perigoso que está aqui, muito entendeu? Perigoso, eu estou falando perigoso, não estou falando é um brasileiro que bate na mulher ou que vai na rua, fica bêbado e começa a brigar na rua. Não, isso aí é pouco em vista do que já tem aqui dentro de Portugal, entendeu? Porque se acabar com esse foco pior, o mais perigoso, de destruir mesmo a sociedade, o que aconteceu no Brasil, está acontecendo no Brasil, então aí vocês conseguem fazer uma coisa muito significativa para Portugal e para a herança de Portugal, para a continuidade das próximas gerações. É preciso enquadrar isto. Os governos socialistas que nós tiveram o apoio durante algum tempo da extrema-esquerda. E a extrema-esquerda acabou com aquela que era uma das melhores polícias europeias de controle de fronteiras, que era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E, portanto, o CEF. Acabou com o CEF. Porque o CEF tinha critério e sabia exatamente e fazia uma rastreio, ou seja, fazia o rastreio, sabia quem entrava e o controle, e depois não é que perseguia no sentido de mal do termo, mas sabia, tinha o... Ficava de olho. Estava a faltar o rasto, não perdia o rasto das pessoas. E sabia, em princípio, que a pessoa entrou, mas está a morar nessa casa, pronto, e fazia. Era uma boa polícia e quando havia um problema, e mais, era elogiada pela Europa. E o Bloco de Esquerda, que é um partido de extrema esquerda em Portugal, não desistiu enquanto não acabou com isso e pressionou o Partido Socialista para votar os orçamentos, para lhes dar a maioria, para acabar com isto. E foi criada esta AIMA, esta entidade, que é uma entidade completamente em descontrole. E onde os funcionários da AIMA, e eu sei o que estou a dizer, muitas vezes são pressionados até na sua avaliação para despachar processos. Portanto, atenção com isto. Portanto, nós temos que ter muito para despachar processos, ou seja, para permitir, para deixar... E não estou a falar agora no governo socialista. Estou a falar no governo atual. Portanto, ou seja, este governo atual, que no fundo diz que está a querer controlar as entradas no país, na realidade quer despachar processos. Porque este governo atual, mal ou bem, e por isso é que o Chega é um partido que faz uma marcação e uma clivagem completa relativamente ao que tem estado a acontecer, porque este governo atual, na realidade, diz uma coisa, mas depois faz outra, porque entende que a imigração deve continuar. E, portanto, tem uma linguagem para fora, para os portugueses, a dizer, não, nós estamos a tentar controlar, mas, na realidade, permite que se continue a aceder, porque diz que é importante para a economia, que é importante para a segurança social, Mas isso não é verdade. Nós temos uns custos muito significativos relativamente à saúde, à educação, transportes, às infraestruturas, não é? Que são um custo muito superior àquelas eventuais receitas que possam acontecer. Não sei se tu queres acrescentar alguma coisa sobre isso. Não se sai da câmera. Mas tudo bem, eu sou coadjuvante hoje, eu só sou ouvinte, aprendiz. Mas então, Érica... E relativamente ao Parque das Nações, voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, uma das principais medidas é, de facto, voltar a termos policiamento. Porque nós tínhamos, que era engraçado, nós tínhamos uma Moto 4, nós víamos a polícia de bicicleta. Polícia montada tínhamos também. A verdade é que a freguesia via a polícia na rua e, por algum motivo, de repente, deixou-se ver. Nós tínhamos patrulhamento. E não era só à noite. Qual é o argumento de ter acabado com tudo isso? Vou perguntar. Agora, quando nós... mas a questão é exatamente essa que é. Se havia... Agora o Presidente, há coisa de uma semana e meia atrás... Eu tenho resposta. Há coisa de uma semana atrás, vai pôr um post que agora a nossa junta está a começar a ser muito ativa nas redes sociais, vai ver-se mesmo que se está em campanha. Porque agora há um novo carro. Está certo, ótimo, maravilha. Deem condições à polícia. Para trabalhar. Mas depois... Porque é que se havia e se corria bem, agora deixou de haver. Mas a verdade é esta, eu pergunto.
Se formos a uma marina da zona sul do Parque das Nações, à noite, ou à noite na zona norte, perto da residência do hermano, se virmos o que ali se passa, a polícia vai lá e depois acontece o quê? Porque a verdade é esta, qual é o polícia? Onde é que isto está tudo tão errado que a polícia prende, apanha, leva. E depois, 2 horas depois, o criminosinho é apresentado em tribunal, 2 horas depois está cá fora outra vez. É igual ao Brasil. Que isto não pode ser assim. Isto é tirar toda a competência à polícia. Portanto, segurança é fundamental. Nós queremos voltar a ter um Parque das Nações seguro. Sempre foi, não há motivo para ser. A nossa Gara Oriente é uma coisa miserável. Temos uma estrutura linda, a verdade é que a Gara Oriente é linda, está suja, pessoas sem abrigos, é prostituição, é droga, tudo se passa naquela Gara Oriente quando é um ponto de entrada. A verdade é esta. Sim. Todas as pessoas e outra que coisa, a partir do momento que não tem punição, aquela pessoa ela fica à vontade de repetir o delito. Certeza. Ela não lhe tá acontece nada, não se preocupa. Acontece comigo, né? Por exemplo, se eu fizer sem querer, por exemplo, tô na rua de carro, aí não percebi bem, passei um semáforo vermelho, aí eu vou ser multado, porque eu sou honesto, porque eu trabalho, porque eu tenho que pagar a minha coima, né? Agora, se é uma pessoa pega num delito, roubando, fazendo alguma coisa, ela vai, então, para a esquadra, e depois, não sei como que funciona aqui em Portugal, mas se fosse no Brasil, o juiz acabava falando não, ou o delegado, né, no caso lá da esquadra do Brasil, falando, não, pode ir embora. A lei vai te soltar mesmo, então pode ir embora, porque não adianta você ficar aqui. Pior do que isso é que o policial, não é? Portanto, o polícia tem que estar a fazer o relatório e muitas vezes ainda está a fazer o relatório, já está solto. Igualzinho no Brasil. Mas, e, portanto, isso é altamente desmotivador. E há pouco, quanto à resposta que eu disse que ia dar, a carreira de polícia neste momento não está a ser atrativa. Nós não estamos a conseguir recrutar. Mas tem orçamento para pagar um bom salário também? Essa é a questão. É que, primeiro, nós temos que dar condições de progressão de carreira aos nossos polícias e, em alguns casos, isso não acontece. Portanto, há especificamente uma carreira de polícia que não progride, chega a determinada altura e não consegue subir na carreira, neste caso, para de sargento para oficial. Portanto, ou seja, quem está na base não consegue progredir, portanto, e isso é desmotivador. Segundo, a questão salarial. Mas pior ainda disto tudo, que é o que desmotiva mais, Hermano e Marcelo, é sobretudo a parte da sua envolvente e da autoridade. Porque muitas vezes tem-se o sonho, vou fazer cumprir a lei, e depois a lei não é cumprida e a pessoa sente-se numa posição de fragilidade. Eu quase que assim, os polícias não são nenhum palhaços, os polícias são pessoas que são homens que acreditam no país, acreditam numa missão e que se lhes tiram aquilo que é mais importante, que é o sonho da missão, então nós estamos a perverter completamente o sistema. Portanto, e esta é uma das principais razões. E, portanto, nós vemos que há concursos e abrem-se vagas, mas não estão a ser preenchidas. E, portanto, neste momento, aquilo que nós estamos a assistir... Não está sendo atrativo hoje em dia, então, ser policial. Marcelo, não está sendo atrativo e nós estamos a ter mais pessoas a irem para a reforma do que aqueles que entram para os quadros. Renovação. Portanto, ou seja, estamos tal como a nossa pirâmide de natalidade. Temos cada vez pessoas mais idosas e cada vez gente a crescer, a nascer, cada vez menos crianças portuguesas. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado com isto. Isso é muito problemático e daí que as nossas políticas, você há bocado perguntava, então, mas o que é que vocês vão fazer na Câmara? Nós vamos ter que dar creches gratuitas para os nossos nacionais, sobretudo para aqueles que trabalham, porque é incrível, porque dão-se prioridade àqueles que estão desempregados, porque podem ficar em casa a tomar conta dos filhos, enquanto aqueles que trabalham não têm lugar nas creches. Portanto, isto é dramático e, portanto, como é que se pode
ter políticas de natalidade. Queremos que tenham filhos e depois nós não temos sítio para os largar e para os deixar, alguém que os cuide. Portanto, não há. E isto é uma das nossas prioridades, que é creches, é fundamental, e gratuitas. Ou seja, nós vamos deixar de investir em determinadas áreas, em dar determinado dinheiro a quem não merece, para apostar e dar condições para quem merece, e, sobretudo, temos que apostar muito na natalidade, nas famílias, e em dar condições, porque há outra questão. Por exemplo, aqui no caso da Erika, que por acaso, ainda bem, porque é uma mulher de família e tem os pais que também podem ajudar. Eu não queria falar da tua vida particular. Não, mas não tem problema nenhum. A verdade é esta: se não houver um apoio, uma estrutura familiar, por exemplo, na vida que nós agora temos, como é que se faz? O que é que eu fazia ao meu filho? Sim. Porque a pessoa se tem de trabalhar. Então, nesta altura, fundamental, que se trabalham horas e horas e horas a fios. A verdade é que nós começamos a trabalhar de manhã, vai até às 9, 10. O que é que a pessoa faz com uma criança se não tiver um apoio estrutural? Não faz. Ou é então a família que dá esse apoio. Tem sido a família, mas o problema... Eu tenho sorte. O problema é que nós vemos que nem muitas vezes as famílias, sobretudo os mais idosos, por pressão das rendas, por pressão da questão da habitação, não podem estar em Lisboa. E, portanto, aquela coisa que antigamente havia dos avós estarem ao pé dos netos, isso hoje em dia já é raro acontecer. E, portanto, nós temos que criar condições, se não conseguimos resolver, a juntar a família, e, portanto, nós temos políticas muito claras quanto à habitação, e temos que regular este mercado. Quando eu digo regular, não podemos ter uma casa com 20, 30 pessoas, que está a fazer concorrência desleal a uma jovem família que quer constituir, que quer ter um apartamento. Isso não podemos ter. E, portanto, primeiro temos que limpar completamente esta questão. Aí, se calhar, vão aparecer mais casas no mercado. E agora percebam isto. Nós não temos o problema da habitação, temos que construir mais casas, é um facto. E vamos construir e vamos ter mecanismos de financiamento para construir. Vamos fazê-lo. Isso é a primeira coisa. Mas, simultaneamente... E diminuir a burocracia, né? Porque tem muita burocracia para as pessoas conseguirem também. A primeira coisa que nós temos com plano é licenciamento. Nós vamos introduzir inteligência artificial para... por todo aquele processo burocrático fácil, ser mais célere, e em vez de demorar... O Engenheiro Moedas diz que demora um ano, não demora muito mais tempo. Mas nós vamos passar para prazo máximo 6 meses de licenciamento, prazo médio 3 meses. E, portanto, nós com isto vamos conseguir resolver o problema do licenciamento, vamos conseguir pôr a construir mais cedo. Portanto, é a primeira coisa. Isso é uma medida que nós temos clara, sabemos como fazê-lo e é só querer aplicar. Portanto, é tão simples como isso. E tirar pessoas corruptas, vamos tirar pessoas corruptas do processo. Porque muitas vezes o que acontece nas câmaras é que, como costuma dizer em Portugal, criam-se dificuldades para vender facilidades. Isso. E nós vamos acabar com isso. Nós vamos acabar com tolerância zero à corrupção. Portanto, é uma das nossas medidas. Não há processos nas gavetas porque interessa que o processo fique na gaveta. Não, isso é que há serviços da Câmara e temos muito bons funcionários nas câmaras. E é outra das coisas que nós queremos também dizer. E também uma mensagem para dentro, e eu também vou falar isto durante a campanha. Nós vamos apostar na progressão profissional dentro das câmaras e vamos despedir pessoas que são corruptas e que nós sabemos quem são e que estão a bloquear o processo. Isto é completamente uma vergonha que muitas vezes o município não cresça precisamente por causa de pessoas que estão a bloquear os processos por causa dos seus interesses. E, portanto, isso é uma das coisas que nós vamos ser muito firmes nisso. E, portanto, vamos atrás delas. Portanto, isso é uma coisa que o município pode fazer. E que alguém com força e garra à frente da Câmara sabe fazer e vai fazer. Pronto, isso é a primeira coisa. Depois, sim senhor, vamos construir, mas também temos que resolver este problema dos abusos, das ocupações ilegais das casas, que é outra das coisas que nós não vamos permitir. Nós também sabemos muitas vezes onde é que elas estão, vamos também atrás dessas
casas que estão ocupadas indevidamente, temos de dar casas a quem merece e precisa. Outra das regras que nós vamos fazer são os critérios de atribuição de habitação municipal. O que é que você acha normal que nós temos? Primeiro, pessoas com baixos rendimentos é a primeira prioridade. Mas que as pessoas com baixos rendimentos muitas vezes não declaram. Certo? Ou seja, não declaram e, portanto, ficam à frente de deficientes, de idosos e, sobretudo, de famílias monoparentais. O que é que são famílias monoparentais? É uma mãe que tem 3 filhos e que está atrás de uma família que abusa e que não declara e que essa passa à frente. E, portanto, na revisão desses critérios, nós vamos também entrar nisso. Portanto, ou seja, nós vamos fazer uma perfeita revolução neste sentido. E depois uma das principais medidas também que vamos fazer, e vou dar este exemplo. Aqui há uns anos, o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana vendeu algumas casas a quem quis comprar. A valor baixo. E se você for hoje ver nesses bairros onde se compraram estas casas estão arranjadas. Os prédios estão arranjados. É super valorizado também. Não, Marcelo, os proprietários passaram a tomar conta dos seus bens, porque passou a ser seu. Passou a ser seu. Okay. Já não é do outro, não é o outro que tem que ir arranjar. Não, nem é da Câmara, nem é do IRU, não, é meu. E, portanto, se nós aqui os 4 tivermos o prédio for nosso, ou seja, nosso, cada um tem a sua fração, nós organizamos com o condomínio, vamos cotizar para arranjar o elevador, vamos cotizar para arranjar a fachada, a escada, portanto, e nós temos respeito por aquilo que é nosso. Pronto, e nós vamos mostrar isso, que é prédios que as pessoas compraram, que estão bem arranjados, e depois temos ao lado outro prédio, que é de habitação ou do Estado ou municipal, e que está todo escavacado. E, portanto, e nós vamos... não tem que cuidar, não é? Não tem que cuidar. E aquilo que nós vamos fazer é exatamente isso. É permitir que quem foi cumpridor, andou a pagar rendas há 20 anos a esta parte, vamos fazer as contas e vamos permitir que as pessoas comprem as casas. Fiquem com elas. Proprietários das suas casas. Sim, não se pode estar a engrossar constantemente o imobilizado, porque até é um custo. Um custo diabólico. Porque a verdade é, se eu permitir comprar a casa onde sempre viveu e que cuidou e que foi respeitador e que pagou a sua renda, eu deixo de ter um custo sobre essa casa porque passa a ser sua a responsabilidade. Passa de mim para si. O proprietário passa a ter a obrigação e vai fazê-lo. Porquê? Porque se não cuidar, não há mais ninguém que cuide e não vai querer viver numa casa destruída. Exatamente. Portanto, o princípio aqui está errado. O princípio não é continuar a engrossar, não é, o município, o Estado. Não. O que se tem de fazer é permitir às pessoas serem proprietários, para ter responsabilidades, para se cuidar e para desanuviar o peso que isto tudo tem para as câmaras e para os governos. Sim. Lisboa tem praticamente 25 mil casas. Isso é muito importante. Tirar o peso do Estado. Porque tem que passar a responsabilidade para o cidadão. Né? Que aí, senão, é muito fácil. Quem é que não gosta de ter a sua casa? Quem é que não gosta de dizer que a casa é minha? Não, isso é muito bom. Mas o que eu fico vendo também, que a maioria das pessoas que vivem assim, o que acontece? Eles viram sócios dependentes. Certo. Porque aí a pessoa diz, não precisa de trabalhar, o Estado me dá. Não precisa de fazer isso, o Estado me dá. Não precisa de fazer aquilo, o Estado me dá. E a pessoa começa a entrar num ciclo vicioso e ela acaba virando uma pessoa que não é rentável ou produtiva para o país. Mas há um outro aspecto pior disto tudo, que é a empresa municipal que gera a habitação de Lisboa. E isto acontece, e as pessoas, para terem noção, vamos imaginar que você paga uma renda de 200 euros, de habitação social, 200 euros de renda. Não é? Portanto, está muito abaixo daquilo que é a realidade do mercado. Mas mesmo assim, você vai ter com o gestor da empresa municipal e diz assim, sabe, esta vida não me está a correr bem, e você dá para baixar a renda? Muito bem, então chega a um acordo, baixamos de 200 para 150. Mas a seguir, essa pessoa vai-lhe pedir o voto. E é isto que o PS e o PSD querem. E é este sistema que está montado. E nós temos que acabar com isto. Sim. Temos que acabar com este sistema de dependência, como você dizia, dos partidos do sistema, que acabam por fazer uma gestão
de usar o poder que têm de baixar ou de subir rendas em função daquilo que são os interesses partidários. E é exatamente isso que nós queremos acabar. Olha, eu vou te Sabia falar disso, uma coisa, irmão? viu? A gente tem assunto aqui para ficar aqui Sabia uma disso? semana, né? Temos. E eu não escutei a voz do irmão. Fala alguma coisa, reda um pouquinho para cá. Mas eu já tinha falado para você em off, que eu vim aqui mais para ouvir que para falar. Não, mas fala inclusive, aí você também. Inclusive, porque você meu tá na último lista. podcast, Érica e Bruno, foi 1h e 16 minutos. Foi tempo. Eu falei muito, então já gastei tudo que eu tinha que falar. Mas está sendo ótimo, está sendo um aprendizado, né? Então. O Bruno está mesmo preparado para encarar esse novo desafio, que é a Câmara de Lisboa, e a Érica, né? Vocês vão trabalhar Vamos juntos, trabalhar. né? Vamos. Já Vocês estamos, vão- né? não, eu digo, depois das eleições, eu acredito que vocês vão ser eleitos. E existe a possibilidade muito grande, aí eu já não sei como é que funciona depois que é eleito, mas vão trabalhar juntos porque estão na mesma freguesia, não é isso? Sim. Tomara. Não, mas eu acredito. Temos que esse sim. compromisso assumido já. Agora, eu fui portanto, estive em executivos de junta em Lisboa durante 8 anos e portanto, já agora para explicar um pouco como é que funciona. Como funciona? Isso é bom. Primeiro, você elege na Junta de Freguesia de Parques de Ações são 19. A lista são 18. 18, 13 mais 5. 13 mais 5. Então são 13. Então uma freguesia de 13, exatamente. Os 5 são Ou suplentes. seja, ok. os 13 são 13 eleitos entre os vários partidos. 13 eleitos, pronto. Entendeu? E desses, Entendi. ou seja, pelo tal método de onde você apura os votos e portanto, entram 13. Pronto, entram 13. E a seguir, esses 13 é que vão eleger um executivo de 5. Portanto, esses 13 vão escolher quem é que fica no executivo. Sendo que o primeiro destes 13, o mais votado, é automaticamente o presidente da junta. Pronto. Você pode ter em 13, pode ter 661, não é? Pode ter 553, pode funcionar assim, mas o primeiro, portanto, o grupo que tiver o mais um voto do que o outro é o eleito, o presidente da junta. E depois, o que é que acontece? Chega-se a um entendimento, a ver quem é que, dos 13, quem é que são os 5 que vão subir. Claro que, por norma, são se nós ganharmos, não é? Se a Érica ganhar, ela vai querer, provavelmente, que sejam da sua lista os 5 primeiros, são aqueles que vão formar o executivo. Pronto, ok. são os 5 primeiros. E depois da lista, vamos imaginar que a Érica ganha, não é? Mas está concorrendo para vereadora. Ela concorrente Não, para presidente para presidente da junta. presidente. Da freguesia. junta. E ele é vereador. Não, e Não. ele vai na lista Vai para... na minha lista. para Vou o na executivo lista da dela. junta. Para o o executivo executivo. da junta. Ok. E Portanto, vereador também, né? É eleito agora nessas eleições, não é? O vereador é aquilo... Portanto, eu estou a concorrer para presidente da Câmara. Sim. Câmara. Se eu não ganhar, fico vereador. Ok. Ou seja, os vereadores... Aqui a terminologia Porque, é no diferente. caso, diferente. a Érica e ele são executivos também como você. Certo, só que Não é legislativo. não é legislativo. Não. Não. Ok. Eu não tinha entendido isso quando você me explicou. Não, há três órgãos. Há a Câmara Municipal, que é o Executivo, que é Executivo. o governo da Executivo. Câmara. É o governo da A Câmara. junta da freguesia, que Também é um governo. é um governo. Só que é um governo Mais executivo. mais local. Mais local. mais local. Só que você o que elege são chamados... É Aí, como se fosse... aí é você como... vai ser presidente também, eleita. Marcelo, deixa-me Mas só... da junta. Da junta. Só para clarificar. Só para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir perceberem. Isso. Você elege como se fosse deputados de freguesia. Ok. Você elege deputados de freguesia. Só que desses deputados de freguesia, para facilitar, na realidade chamam-se vogais. Pronto, mas como se fossem... vogais. São deputados de freguesia. Ao eleger deputados de freguesia, esses vão escolher entre si quem é o governo da freguesia. Ou seja, é como se fosse um governo de eleito indiretamente. Você vota para o presidente da junta... Você vota no Chega. Na eleição é Vota no Chega. Chega. Vota Chega. Pronto, você primeiro vota no Chega. Vota no Exatamente. E pronto. E depois vamos ver quantos é que você consegue eleger dentro desses 13. Pode eleger de 1 a 13.
Pronto. Sim, pela quantidade de votos. Pela quantidade de votos. Não chega. E depois desse grupo vai-se eleger, então, quem é que é o governo da freguesia. Pronto. O partido mais votado mais elege votado. o presidente. Depois o presidente escolhe o seu executivo. O seu executivo. E tem quantos que o presidente São pode 5. escolher? 5. Até 5. Porque o governo destas freguesias... Há freguesias que têm 19 eleitos e há freguesias que têm 13 eleitos. A Facto das Nações tem 13 eleitos. Ok. Para deputados. Mas esses deputados, depois, alguns deles transformam-se em executivo, transformam-se em governo local. Pronto. Okay. E agora, uma pergunta. Tem legislativo municipal ou só tem legislativo na Assembleia da República? Tem uma entidade chamada Assembleia Municipal que não tem poder legislativo, mas tem poder de fiscalização. Cumprir aquilo que está previsto na legislação. O que é que também a Assembleia Municipal faz? Tem duas figuras. Tem duas figuras que têm a possibilidade de fazer recomendar à Câmara, ou seja, eu posso... É quase uma iniciativa de legislar, mas que não tem essa característica. Portanto, que é, eu recomendo ao Executivo que você faça isto. Eu recomendo. Só que o Executivo pode pegar nessa recomendação para papel e deitar no lixo. Que é o que geralmente acontece. Depois, a Assembleia Municipal de Lisboa também tem outra coisa, que é fazer, além das recomendações, tem moções. Que sendo aprovadas, por exemplo, você pode fazer uma moção dizendo que eu quero que se altere a lei das autarquias locais e para ir diretamente para o Parlamento. Portanto, você pode dar um salto através de uma moção ao Governo, à Assembleia da República. Mas isso, essa pessoa tem... Qual que é o nome do cargo dela? Deputado municipal. Deputado municipal. Deputado municipal. Que é outra eleição que se vai ter agora. Mas não existiu vereador? Existe. São os vereadores da Câmara. Ok. E também vão ser eleitos nessa eleição das autárquicas. Quando você for votar, tem 3 boletins. Vai ter 3 papéis. Você vota para os vereadores, que é esta em que eu estou a concorrer. Depois vota para o órgão que fiscaliza a Câmara, que é a Assembleia Municipal. E depois vota para a Assembleia de Freguesia. Que é o caso da... E em todas estas, vota Chega. Tudo chega. Sempre no quadradinho do Chega. Sempre chega. Chega para a Câmara, chega para a Assembleia Municipal. Chega para a freguesia. Chega de roubalheira, chega de corrupção, mas não chega de votar no Chega. Exatamente. Sempre chega. Contamos com isso. Estas com eleições têm outra... São ligeiramente diferentes na parte de como é que se processam os votos... Porque são eleições, como são eleições muito locais, às vezes as pessoas não entendem porque a diferença, porque é que nas legislativas os partidos têm alguns resultados e porque é que quando é as autárquicas os resultados sofrem algumas alterações. É exatamente por isto. Porquê? Porque ainda há muita freguesia em que o presidente da junta anda na rua e conhece os seus municípios, os seus fregueses e às vezes a pessoa até é do partido, agora não interessa, Y, mas porque conhece o presidente da junta, até vai votar nele porque o conhece e não pelo partido. Ok, justamente isso. Estas eleições têm outra envolvência, exatamente. É porque é muito próximo da pessoa. É muito próximo. Ô, irmão, me fala mais alguma coisa. E aí, qual que é a proposta que você, junto com a Érica, vai apresentar para... Olha, eu acho que a minha proposta não muda em muito, não. O meu princípio é estar sempre apoiando o meu partido e o meu presidente. E agora, né, por tabela, o meu candidato a Lisboa e a minha candidata pelo Parque das Nações. Esse apoio é incondicional. Ele seguirá sempre, independente de qualquer pretensão política ou cargo, não sei o que. Meu apoio é incondicional. Aproveitando... Né, Bruno? Deixa só já agora que é importante para perceber também um bocadinho o que é que faz a freguesia. A freguesia você tem o presidente da junta e depois tem o secretário, tem o tesoureiro e tem depois os tais vogais que têm pelouros. Você pode ter o pelouro da cultura, tem o pelouro dos espaços verdes, o pelouro... no fundo, porque é um executivo, onde você tem dinheiro para poder também fazer o seu orçamento e dizer, olha, para a cultura vou dar tanto. E, portanto, depois vou ter uma pessoa do executivo, que pode ser o hermano, que vai ficar a gerir esse pelouro.
Sim, para ver. E faz o processo de fiscalização também ou é só a execução daquilo que está previsto? Quem faz a fiscalização é a Assembleia de Freguesia. A Assembleia. Ou seja, o próprio órgão de onde você vem, que é a Assembleia, a Assembleia elege o Executivo, mas depois também o fiscaliza. Vai fiscalizar. Exatamente. Que é o... Então, como você fala, no nível de pretensão, eu sempre fui produtor, como você sabe, empresário, cultural. A minha área é esta. Então, se eu puder ser aproveitado dentro da minha área, eu prefiro, porque é a minha área que eu tenho conhecimento há 41 anos, e sabe obviamente. Como lida, né? Não é sei como lidar, sei como administrar. E a área cultural, a gente sabe, irmão, pelo menos assim, a nossa experiência lá no Brasil é muito grande, que você começa a subverter o imaginário das pessoas através da escola e também da cultura. Da cultura. Então, claro. teatro, arte, peça, música, e vai induzindo as pessoas a pensarem diferente. Então, quando você chega num local, o nativo ali daquele local, o português que nasceu ali, e as pessoas já acham, é natural vir pessoas de outra cultura e fazer o que querem. Tá roubando. Mas é assim hoje em dia. Por que está acontecendo? Está acontecendo na cultura, nas músicas, entendeu? Aquelas músicas que vêm do Brasil para cá, que tudo pode, fala um monte de coisas de obscenidade. E as pessoas vão adaptando com aquilo e ao longo vai mudando o imaginário das pessoas e aquilo passa a ser uma coisa natural. Que é isso que aconteceu no Brasil. A gente está falando de coisa vivida, a gente não está falando de teoria. Entendeu? Exatamente. Eu tenho a minha cultura diferente, porque, como eu falei para vocês, meu avô saiu daqui de Portugal depois da Segunda Guerra, foi para o Brasil e nos criou com muita rigidez, né, seriedade, igual a gente estava falando de migração. Meu avô chegou no Brasil e ele, além de respeitar todas as leis do Brasil, ele levava aquela seriedade daquilo que ele aprendeu aqui em Portugal. Ser bom trabalhador, respeitar as leis, criar os filhos, a família, educar, né, que faz parte da família educar e a escola ensinar. Então, isso tudo a gente teve muito forte. Então, quando a gente vê hoje a arte, a música, aí vai no teatro, igual aconteceu lá no Brasil, aquele negócio do Itaú, a peça de arte, onde um homem ficava nu e as crianças iam tocar no homem lá. Pois. Entendeu? Isso é inaceitável. É arte, isso é cultura. E é uma área delicada, entendeu? Muito. E aí os pais consentem isso. Por quê? Porque já houve um processo anterior de mostrar que aquilo é uma coisa natural. Quando na verdade a gente sabe que não é isso, deteriora a família, isso né? é aculturação. Exatamente. Exatamente. Gente, o papo está excelente, mas eu vou pedir para cada um de vocês começar pelo caladinho aqui, para fazer suas considerações. Hoje, né? Caladinho hoje. Para fazer as considerações finais e depois a gente marca para vocês voltarem, tá bom? Bom, eu começo por agradecer a vocês, a Tânia, o Marcelo e o Veritas, pelo convite mais uma vez e por estar sempre recebendo membros do nosso partido, deputados, assessores e, bom, e quem, né, estiver disponível para falar sobre isso. Eu queria fazer um parênteses aqui. E não pode falar que eu sou puxa-saco do Chega, porque o Chega cresceu, porque eu estou com o Chega desde 2019. Então você está bem. Tá? Então eu não sou ninguém que estou aqui porque está querendo pegar carona. Eu acreditei desde o primeiro momento a proposta dele. Conheço o Diogo Pacheco de Amorim desde 2019, o Gabriel Mittar também. A gente passou, para você ter uma ideia, a primeira conversa minha com o Diogo Pacheco de Amorim e com o Gabriel, com o Gabriel foram 3 horas e meia. E com o Diogo foram mais ou menos 2 horas e meia. Conversando para a gente se conhecer e tudo, para a gente poder se ajudar. E é esse trabalho que a gente tem feito, entendeu? De tentar ajudar realmente aquilo que a gente acredita. A gente acredita na tradição, a gente acredita nos bons costumes, a gente acredita no na nosso verdade, líder, no líder que né? temos, não é? E é isso que está acontecendo, né? Então, eu com 21 anos de Portugal, fiquei 15 anos sem votar. Eu só voto desde que surgiu o Chega. Eu nunca votei em outro político em Portugal, senão André Ventura. Então, né? E nunca votei mesmo, assim, para mim não existia. Eu só comecei a despertar o interesse pela política em Portugal depois do André Ventura, embora exista, posso citar? Bom. 2 políticos em Portugal que eu gosto muito, admiro muito, desde sempre. Um é o Pedro Passos Coelho e o outro é o Santana Lopes. São 2 políticos que eu admiro muito, sempre. Pode ter isso, mas... E, fora isso, ninguém mais. Incondicional com o André. Sempre, com certeza. É isso aí. Ô, Bruno, pode falar. Viu, Bruno? Então, te desejar boa sorte, dizer que pode contar comigo e com essa dupla aqui. E
boa sorte a Érica também. Érica Ricardo, que você ainda vai ouvir falar muito dela. Vamos lá. Faço do Hermano as minhas palavras. Também gostava de agradecer a todos pela oportunidade que nos deram. E acho que é fundamental que haja este tipo de ambientes, porque às vezes muito o que se sente a nível político é quando nós queremos expor as ideias de uma forma tranquila, até para que chegue aos eleitores, nunca nos permitem, ou interrompem, ou cortam, ou fazem perguntas que não lembra a ninguém na altura fazer aquela pergunta, e a verdade é que a ideia acaba sempre por não ser passada, e acho que é fundamental para nós, e neste caso e agora para o Bruno principalmente, poder ter um espaço em que possa falar, expor as ideias, explicar de facto o que é que nós estamos a pensar fazer, para que as pessoas tenham a informação para poder fazer a escolha. E é muito bom nós podermos ter um espaço como este, com tranquilidade e com calma, e mesmo que as pessoas não têm de concordar sempre com tudo, mas que haja respeito, acima de tudo respeito. Respeito, exatamente. Portanto, só tenho de agradecer e ficamos à espera do novo convite para cá voltarmos. Obrigada, Marcelo. Obrigada à Tânia por este pedacinho. Gostei muito. E a Miriam. Miriam, eu estava tentando lembrar o nome da Miriam. Bem, para terminar, obviamente é uma expectativa enorme que nós temos agora para o dia 12 de outubro. É muito confortável este espaço. Estava aqui muito mais tempo. De facto, a conversa foi ótima. Fluiu, né? Foi rápido. O estúdio é muito simpático, é muito acolhedor. E pronto, espero que possamos voltar já eleitos e não, antes disso, voltar antes disso. E sobretudo, então, vamos a isso. Vamos a isso, mas onde possamos realmente, já depois, se calhar, de termos apresentado o programa, e em que possamos a seguir, porque nós vamos ter um momento de apresentação do programa, e quando o fizermos, então aí se calhar eu também envio, que é para depois trocarmos aqui umas ideias para poder explicar o mesmo. E muito obrigado a todos vós. Obrigado a vocês, obrigado a Érica, obrigado ao Bruno, obrigado ao Hermano, que sempre está nos presenteando, conhecendo pessoas. Hoje eu conheci o Bruno, da viagem, né, Bruno? Mas a Érica, muito prazer conhecê-la também. E agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando até agora. E eu creio que vai surgir uma nova opção aí no Veritas. E quem sabe a gente surge aí com um trabalho novo aí que vai ser bem legal e todo mundo vai gostar muito. Então, um grande abraço e até o nosso próximo podcast.